Irmãos, nós estamos tendo a honra, como falei hoje, de recebermos a nossa comissão executiva. Hoje nós temos o privilégio de ouvir o reverendo Pedro. O reverendo Pedro pode vir aqui à frente. Reverendo Pedro, agora tratá-lo, né? Reverendo Pedro, recém-ordenado pelo presbitério, foi ordenado agora em janeiro? Dezembro do ano passado foi ordenado. Era coleguinha de Arthur há uns dias atrás, não é? E já veio, já pregou aqui na nossa igreja várias vezes como seminarista Pedro, né? Mas agora nós temos a honra de receber o reverendo Pedro, tá certo? Aqui em nosso meio. E ele é membro da comissão executiva, é secretário de protocolo, o segundo secretário, né? Primeiro secretário de protocolo, primeiro secretário da comissão executiva, que é o secretário de protocolo. Então, Pedro, que Deus abençoe a sua vida, sinta-se à vontade. Pedro é pastor auxiliar lá na primeira igreja presbiteriana do Recife, tá certo, meus irmãos? Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Cristo nos cubra ricamente. Para mim é um privilégio voltar aqui. Já vim como seminarista, como o pastor Romildo falou. Essa é uma igreja amada do nosso coração, porque ela tem realmente pessoas que são importantes na nossa vida, particularmente na nossa caminhada. O pastor Romildo é um deles, amigo, mais do que somente meu, da nossa família, já do meu sogro anteriormente, tendo acolhido num momento até difícil da vida conciliar, e a gente é eternamente grato e muito feliz por caminharmos juntos aqui. O presbítero Eric, que tenho conhecido também na caminhada conciliar no presbitério, desde quando eu entrei, vendo o seu zelo na igreja, pelo Senhor, essa voz bonita e essa alegria de cantar ao Senhor, sempre nos toca o coração. E eu já tinha ouvido isso lá fora e foi legal, mas aqui foi atestado novamente. Um dos que eu mais gostei de ser chamado, hoje não é de senhor, tenho até dificuldade um pouquinho, estava conversando com o pastor Romildo, reverendo, às vezes a gente acha que não pode não, mas já pode, né? Mas foi ser o coleguinha de Arthur, um menino que é uma bênção na nossa caminhada. Foi um prazer ser contemporâneo dele no seminário, ser amigo dele, poder caminhar com ele, ver o crescimento desse menino num homem. Glorifica ao Senhor com a sua seriedade na palavra. Isso é bênção do Senhor, poder acompanhá-lo, caminhar com ele nessa amizade que temos devido à vida conciliar. Mas sem mais delongas, convido os irmãos a abrirem comigo a palavra de Deus no livro do profeta Ageu. Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1, finalzinho do nosso Antigo Testamento, período onde o Senhor já está trazendo o seu povo de volta do cativeiro babilônico, de volta à terra que ele havia separado para o seu povo. E ali então percebemos o Senhor levantar a palavra profética para tratar o coração do seu povo, tratar o coração de Israel, de Jerusalém, que estava de volta àquela terra que o Senhor havia separado, estava diante do templo, maquete do Senhor, da sua habitação conosco, estava se relacionando ali com o templo de forma que não agradava a Deus. Vamos então à leitura bíblica. Ageu, capítulo 1, diz assim, a palavra do Senhor. No 2º ano do reinado de Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Salatiel, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Na versão Ara, ela vai dizer casas apaineladas. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos:
Considerem o que tem acontecido com vocês. Naara, considerai o vosso passado. E vamos tocar nesses pontos que estamos destacando. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para fartar a fome, para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Considerai o vosso passado. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam um templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala ao teu povo, mediante a exposição da tua palavra. Sê propício a mim, pecador, e faz com que, não o que vem do meu coração, dos meus pensamentos, mas aquilo que o Senhor fez queimar em meu coração, falando sobre Cristo, sobre a obediência a Ti, venha também ser exposto e queimar o coração de cada um dos Teus ouvintes, da Tua igreja, Senhor, para que esta igreja seja edificada conforme a Tua palavra, igreja santa, a qual o Senhor se agrada, santidade a qual ninguém, sem ela, verá a Deus. Porque Tu és santo, santo, santo. Queremos ser santos como Tu és. No nome do nosso Redentor, daquele que nos faz santos pela Sua obra, é quem oramos. Amém. Meus irmãos, a vida na igreja é uma delícia. Aqui nós podemos fazer verdadeiras amizades que correm a nossa vida toda. Experimentando um pouco do presbitério, a vida conciliar é outra graça e maravilha que Deus nos dá. Assim podemos caminhar, como falei aqui mais cedo, com pessoas que a gente vai aprendendo a amar, a lidar, vivendo aqui a nossa vida, tendo o pastoreio mútuo uns dos outros, vivendo a dinâmica de conhecer novas igrejas, de ter pastores como referência para nós, principalmente nós mais novos nesse ministério, podermos compartilhar das nossas dores, crises. Porém, meus irmãos, como todas as faculdades humanas, todo lugar que o homem se relaciona é tocado pelo pecado. Também, muitas vezes, na vida da igreja e na vida conciliar, o pecado nos toca, mudando, alterando prioridades que precisariam ser dadas ou vividas, experimentadas de forma diferente. Às vezes, nós somos enredados
para que a gente possa conquistar networking na igreja, para que a gente possa desfrutar de bênçãos que vêm da igreja e não do Senhor das bênçãos. Quantas vezes a gente não vê chegando na igreja pais de crianças que estão começando ali a sua vida e eles vêm por quê? Esse é um bom lugar para que elas vivam. Isso não é uma mentira, é uma verdade. Mas se essa é a prioridade, se isso é o que está nos chamando, nós estamos nos relacionando de forma errada. Da mesma forma, na vida conciliar, no pastoreio, nós não somos chamados aqui para sermos aqueles que vão mandar. Por muito tempo, o presbitério, na parte do seminarista, assusta. É alguém que tem jurisdição sobre a nossa vida. Mas a intenção e a prioridade do presbitério não é ser inquisitor. Não é colocar um fardo sobre seminaristas, pastores, igrejas. Mas é cuidá-las, cuidar de cada um deles, encaminhar aos pés de Cristo. Mas quando nós colocamos o nosso coração na frente, pecaminoso e enganoso que é, nós podemos converter prioridades boas em prioridades equivocadas. E é assim que a gente enxerga o povo de Deus no tempo de Ageu. Aqui nós enxergamos a igreja do Senhor no seu povo, voltando do cativeiro babilônico. Percebemos que após o decreto de Dario em Esdras relatado, esse povo volta à Terra Santa, a terra de Jerusalém, onde o Senhor havia posto o seu santo templo, como já falamos, como maquete, como esse local que simboliza, que aponta para a presença do Deus Criador de todas as coisas, que se faz um Deus Pai, enquanto um Deus da aliança. Ele nos adota no seu nome, nos adota como povo seu. Ele se diz estar presente naquele lugar, naquele povo, enquanto nós observamos o templo naquele tempo. Percebemos então que a caminhada desse povo é voltar, e alguns bons comentaristas vão dizer que eles chegaram lá, organizaram o templo, no português mais fácil de entender, é como se talvez eles tivessem chegado, feito uma boa faxina e vamos usar do jeito que está. Talvez, descendo um pouquinho mais o português, a ideia seria, vamos deixar o lugar usável, utilizável. E assim, levantaram algumas pedras, organizaram para poder usar e ponto, e pararam ali. E aí percebemos então o Senhor trazendo um destaque na sua palavra, mostrando a prioridade equivocada do coração daquele povo, enquanto eles recebem a bênção do Senhor de voltar a este lugar. É por isso que nesta noite eu gostaria de pensar com os irmãos sobre este tema. Prioridades equivocadas. Prioridades equivocadas. Eu gostaria de pensar então com vocês como é que Deus trabalha as prioridades equivocadas do nosso coração. Nós vamos perceber um Deus misericordioso que trabalha o coração do seu povo e o direciona. E a primeira coisa que nós percebemos o Senhor fazer no meio do seu povo é exatamente, em primeiro lugar, expor as prioridades desse povo. Ele faz a exposição das prioridades. Isso percebemos do versículo 1 até o versículo 5, quando nos diz a palavra de Deus. Traz uma marcação temporal, dizendo que é no 2º ano do reinado de Dario, 6º mês, 1º dia do mês, o Senhor chama o profeta Ageu para falar. E é interessante que aqui nós percebemos o Senhor fazer um destaque relevantíssimo, importantíssimo, de que é Ele quem tem falado. Perceba quem são as testemunhas que Deus elenca
eleva, coloca aqui diante do seu povo neste texto. Em outros momentos, quando o Senhor entrega a lei ao povo, Ele traz os céus, traz os montes e a criação como testemunhas. E coloca diante dessas testemunhas a sua lei para com esse povo. Porém, de uma forma especial, que só acontece aqui no Antigo Testamento, percebemos o Senhor trazer novas testemunhas diante do seu anúncio da sua palavra. Ele chama então o profeta a falar, porém, diante dele, diante do profeta, o Senhor elenca aqui aquele que representa o governo, Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá. Aquele que representa o reinado de Davi como descendente de Davi que o é. E além disso, ele chama a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Observamos aqui o Senhor colocar diante dos nossos olhos e dos olhos do povo naquele tempo em Ageu, o profeta, o sacerdote e o rei. Única e exclusivamente aqui, percebemos essas testemunhas sendo elencadas, levantadas, trazendo o peso da palavra que o Senhor tem trazido. Mostrando quem é que está falando e diante de quem está falando. Essa imagem é tão forte que ela só é repetida na pessoa de Jesus Cristo, que assume os 3 ofícios de Israel: profeta, sacerdote e rei. E é diante de um peso dessas testemunhas, esses ofícios de Israel, que o Senhor traz a sua palavra, traz a exposição que Ele quer trazer do coração daquele povo. Nós estamos percebendo aqui a severidade e aquilo que traz a fé pública, como a gente faria num cartório, trazendo então essas testemunhas, essa autenticação daquilo que o Senhor tem falado. Não que o Senhor precise de cada uma delas, mas é para a gente perceber o peso. Ele busca essas testemunhas para mostrar o que Ele quer mostrar. E aí sim, o que nós percebemos é: quem está falando é o Senhor. Por isso, Ele não erra. O arbítrio dele não será errado. Não, Senhor, o Senhor se confundiu. Pastor Pedro pode confundir-se. Pastor Romildo. Qualquer um dos outros. Mas o Senhor não se confunde. E é isso que Deus está falando ao nosso coração aqui, quando Ele traz a sua palavra. E é interessante de que quando o Senhor abre a sua voz por meio do seu profeta, o destaque primeiro que Ele dá não é uma fala própria, mas é a fala do povo. Ele denuncia a fala daquele povo. E no versículo 2 percebemos essa ideia, quando ele diz, este povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. O Senhor traz, e aí eu ouso dizer, da teologia popular. Uma teologia que nasce no meio daquele povo. É o pensamento popular daquele povo ali, que, de certa forma, como muitas vezes fazemos, é maquiado o nosso pecado para ele se tornar um pouco mais apresentável. Quantas vezes nós não enchemos o nosso pecado de brincos, ouros, maquiagem, para muitas vezes parecer até mesmo piedoso. É exatamente isso que Deus está denunciando o coração do seu povo aqui. Ele está dizendo: vocês estão tentando maquiar o pecado de vocês. E qual é essa teologia que eles levantam? É que, talvez, de forma falsa, piedosa, eles estão dizendo assim: Senhor, quem sou eu
para levantar e edificar esse templo? Quem sou eu para que eu possa atuar e trazer esse templo de volta? Talvez uma teologia mais rebuscada pensasse assim: nem Davi, nosso pai, pôde fazê-lo, somente Salomão. Quem sou eu para reconstruir esse templo? E como vimos aqui nas perguntas do catecismo, o Senhor nos chama a obediência a Ele. Ele nos chama a nos relacionarmos com Ele. Meus irmãos, a denúncia do Senhor, ela continua. Ela vai contra essa falsa piedade. E ela mostra o âmago da questão, o ponto central. No versículo 4, ele vai levantar a sua voz novamente e dizer: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas? Ou na antiga versão, a Ara, casas apaineladas? A denúncia do Senhor aqui é: vocês têm vivido para o conforto de vocês. Vocês têm vivido com luxo para vocês, enquanto vocês têm desprezado a minha presença no meio de vocês. Meus irmãos, é sabido pela própria Escritura que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O Senhor não está preocupado com as madeiras do templo, com as rochas que fazem os seus fundamentos, mas que o seu povo está desprezando a sua presença, bem como a sua palavra. Eles são libertos de 70 anos de cativeiro, porque tiveram corações rebeldes, e agora eles voltam, e por eles mesmos está a mesma coisa. Floreada, maquiada, como vimos, mas a mesma coisa. Conversando com o pastor Léo, do nosso presbitério também lá na primeira igreja, quando eu comecei a pregar esse texto lá na primeira, tenho feito uma série nela, o pastor Léo trouxe um comentário interessante que eu não achei em outro lugar, só da boca dele. Então, se estiver errado, come o pastor Léo, viu? Brincadeiras à parte. Ele disse o seguinte, que a versão casas apaineladas faz menção a painéis de madeira, que aponta para essa palavra que temos aqui na nova versão, para esse luxo. E o comentarista que ele citou disse que é muito possível que as madeiras que faziam essas casas apaineladas, feitas de painéis, eram do mesmo material que deveriam ser utilizados no templo. Ou seja, não é a escassez do material, é realmente a prioridade. A prioridade não está na adoração do Senhor, na casa do Senhor, mas naquilo que me faz luxar, aquilo que faz parte da minha vida particular e pessoal. São os meus interesses próprios que têm dominado. E Deus tem escancarado diante do povo esse tipo de desejo. Deus tem exposto o pecado do coração daqueles homens, do seu povo, e tem mostrado do que eles têm se alimentado, o que é que eles têm considerado como valoroso. Onde está a prioridade da vida do seu povo? Percebemos aqui graça de Deus ao expor ao seu povo o seu pecado. Porque somente pela purificação da palavra do Senhor atuando em nós, chegando até nós, é que nós podemos ser despertados, abertos os nossos olhos, para que possamos contemplar a nossa pequenez, os nossos vícios, os nossos pecados, e assim sermos tratados. Por isso, meu irmão, quando o Senhor levanta em sua palavra a exposição das nossas prioridades equivocadas, de pecados que têm dominado o nosso coração,
a nossa reação não deve ser de ficar chateado, de achar ruim, mas muito pelo contrário. É de estarmos alegres, porque o Senhor só disciplina o filho que ama. O Senhor só corrige ao filho que Ele ama. E para nós, então, é privilégio de Deus quando Deus expõe os nossos erros, expõe o nosso pecado, expõe o nosso coração e trata a nossa vida mediante, consoante a sua palavra. Por isso, meu irmão, esteja sempre aberto os ouvidos, coração, para quando o Senhor te expor as tuas prioridades, expor os teus pecados, expor o teu coração. Essas prioridades, as nossas prioridades, elas apontam aquilo que é mais caro para o nosso coração. Por isso, quando vemos aqui que a nossa prioridade está equivocada, percebemos então o Senhor nos chamar à mudança, ao arrependimento e a sermos trazidos de volta a Ele. Esse é o segundo ato do Senhor, quando Ele expõe as prioridades equivocadas do nosso coração. Em primeiro lugar, vimos que Ele expõe essa prioridade. E em segundo lugar, percebemos então o Senhor chamando o seu povo ao arrependimento. Do versículo 6 ao versículo 11, percebemos o Senhor fazer exatamente assim. E aí eu pego do versículo 5, algo que é colocado basicamente como um refrão no meio do povo, quando ele diz aqui: considerai o que tem acontecido com vocês, ou como eu falei antes, considerai o vosso passado. Deus, quando nos chama ao arrependimento, Ele nos mostra, disseca o nosso coração, Ele mostra aquilo que tem acontecido para conosco e nos conclama a voltar a Ele. Perceba, considerai o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega a matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocar numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Esse refrão volta, e o sermão que eu preguei hoje de manhã na primeira igreja, capítulo 2, versículo 10 em diante, a gente vai perceber novamente ele trazendo essa orientação. Considerem o que tem acontecido com vocês. Diz assim, no versículo 15: agora considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia. Deus nos chama a pensar sobre, a considerar aquilo que tem acontecido na sua chamada ao arrependimento. E nós vemos dois grandes blocos que vão se intervalando, vão se alternando, enquanto o Senhor vai expondo isto e chamando o seu povo ao arrependimento. E aí eu gosto de pensar exatamente como essas duas versões, ARA e NAA, nos trazem essa ideia. Porque elas resumem bem aquilo que o Senhor tem mostrado que tem acontecido, tanto neste tempo quanto no passado. E é por isso que temos sim que atentar àquilo que tem acontecido agora, mas também àquilo que vem acontecendo desde o princípio, considerando o passado do seu povo. O versículo 8 diz: vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo, dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. O Senhor chama a atenção do seu povo, mostra o caminho mau. A partir do versículo 9, percebemos aqui que aquilo que eles têm construído, edificado,
buscado, não tem satisfeito o coração e a vida deles. O que Deus está mostrando aqui é que tanto Ele pesa a sua mão, e temos essa orientação em Deuteronômio 28, quando Deus fala das bênçãos dos obedientes para os obedientes, das maldições para a desobediência, e também no finalzinho ali, como sempre Deus nos revela graça, Ele mostra a sua restauração com graça e misericórdia. E o que a gente percebe aqui é essa exposição exatamente do que tem acontecido, tentando chamar a pessoa, o seu povo, a perceber o que está ao seu redor, para que ela compreenda o seu caminho mau e se arrependa, para que o povo pudesse compreender aquilo que estavam fazendo e assim se arrepender dos seus pecados. Ele diz que esperava que fosse muito, veio pouco, e perceba quem é que o Senhor coloca como aquele que não faz deixar ser suficiente. Ele diz: vocês trazem para casa e eu dissipei com um sopro. O Senhor não permite que seja suficiente, porque somente Ele é suficiente para nós. Perceba no versículo 11, fica mais claro. Ele diz no 10 que por isso os céus retêm o orvalho, a terra não produz seus frutos, como promessa em Deuteronômio 28 também de fazê-lo. Porém no versículo 11 ele destaca novamente: fiz vir a seca. É Deus quem tem feito com que aquilo ali não dê, não seja suficiente, não sacie o coração, não sacie a alma, porque não é uma boa fonte. O Senhor mostra então aquilo que Ele fez acontecer aos antigos e aquilo que Ele está fazendo acontecer agora. E diante disso tudo, o que percebemos a Escritura nos mostrar é um Deus que se revela com graça e favor, que chama ao arrependimento e nos inclina a esse arrependimento. Por isso, diante de todas desses apontamentos, voltamos ao versículo 8º e percebemos que a indicação do Senhor não é: vão embora, vocês serão novamente punidos. É diante dessa exposição e chamada ao arrependimento, Ele diz: vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. O que Deus está fazendo é chamando a restaurar essa ligação com Ele, essa relação com Ele. Voltem-se para mim, reconstruam o templo, vão lá, eu me alegrarei em vocês nisso e serei glorificado por vocês nisso, diz o Senhor. Restaurem o templo, restaurem a relação, me busquem. E percebemos esse mesmo Senhor sendo indicado na Escritura como Deus que Ele não rejeita um coração compungido e contrito, um coração quebrantado diante dEle, verdadeiramente arrependido. Ele não rejeita ao seu povo, é Ele quem acolhe, a ponto de, para mim, um dos textos que mais tocam o meu coração. Vemos Cristo olhar para Jerusalém e dizer: Jerusalém, Jerusalém, que persegues os profetas e matas aqueles que os tenham enviado. A palavra de Cristo é: como eu queria ajuntar vocês, como a galinha faz com os pintinhos, com os seus filhos. Misericórdia. Em outro momento, Cristo vê uma multidão como que perdida, e Ele diz que fica ali com eles, porque Ele vê que eles são como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor chama o seu povo ao arrependimento, a essa mudança de vida, mudança de prioridades, sendo restaurada a prioridade do Senhor
na vida do seu povo. Meus irmãos, é um privilégio o Senhor abrir para nós o caminho do arrependimento. Ele só dá isso aos seus eleitos, aqueles a quem Ele resolveu dar graça, apesar de cada um. Desde antes da fundação do tempo, para que ninguém diga que foi por mérito ou por obra, mas somente pela graça e favor do Senhor, Ele se chega até nós e nos chama ao arrependimento. Por isso, meu irmão, mais uma vez, valorize a chamada ao arrependimento e se entregue ao Senhor. Faça como a oração do salmista: Pai, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas eternas. Coloque o seu coração diante do Senhor, arrependido e contrito. E deixe com que o Senhor trate o teu coração. Temos estudado sobre prioridades equivocadas do coração e vimos primeiramente as atitudes de Deus vindo e primeiro expondo as prioridades equivocadas, nos mostrando que muitas vezes o nosso coração ele é inclinado à nossa própria vontade, não à do Senhor. Vimos que o Senhor, com graça e misericórdia, nos chamando, nos chacoalhando, nos mostrando o que está acontecendo, nos chama ao arrependimento com graça e misericórdia. E em último lugar, nós perceberemos aqui que Deus faz executar o reajustes das prioridades no Senhor. Deus faz executar o reajuste das prioridades no Senhor. Versículo 12 a 15 nos mostrará essa realidade. Mais uma vez, as testemunhas são chamadas: o profeta, o sacerdote e o rei. Mais uma vez, essas três testemunhas são colocadas aqui. Mas há um elemento novo ao texto. É de que agora, junto a Zorobabel, junto a Josué e a Ageu, no versículo 12, está todo o remanescente do povo. O povo é colocado dentro dessa conversa. O povo é chamado aqui. E a ideia do texto é que o povo, então, atendeu a voz do Senhor. Ouviu o seu chamado ao arrependimento. E a ideia aqui é de que eles trabalharam. Eles executaram a vontade do Senhor. Aquilo que o Senhor os chamou a fazer a seu tempo. Eles arregaçaram as mangas, habilitados por esse Senhor, e foram executar a vontade de Deus. Perceba que é exatamente essa inclinação que o povo tem, é descrito na Escritura, no final do versículo 12, quando diz que o Senhor havia ordenado que Ageu dissesse ao povo, e o povo temeu diante do Senhor. Eles se arrependem, eles temem diante do Senhor. O povo atendeu a voz do Senhor, as palavras do profeta Ageu, e eles atendem ao seu clamor e executam a obra a eles confiada. Porém, o Senhor levanta a sua voz mais uma vez e traz a informação mais preciosa, mais importante, diante do serviço desse povo. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, versículo 13, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. Eu estou com vocês, diz o Senhor. Ele se mostra presente naquela situação.
Ele se mostra como Deus que habilita esse povo a responder coerentemente. E somente na presença dele eles podem fazer a obra a ser executada, viverem na orientação da palavra do Senhor. O Senhor chama a atenção do seu povo, mostrando: eu estou aqui. Eu estou convosco. Perceba que a caminhada do Senhor no meio do seu povo é uma caminhada que ele se mostra sempre presente. No jardim do Éden, percebemos que na viração do dia, o Senhor constantemente estava com Adão e com Eva. Na viração do dia, ele estava com o homem. O homem peca, cai, e o Senhor vem e tabernacula com esse povo. Caminha no deserto, no tabernáculo. Após conquistar Jerusalém, o Senhor habita no meio do seu povo, no templo, qual posteriormente é destruído, reconstruído aqui. Mais para frente, naquilo que é conhecido como a plenitude dos tempos, o Senhor rasgou os céus e na sua caminhada de humilhação, se humilhou assumindo forma humana. Cristo Jesus, Deus, Filho, habitou entre nós, a ponto de que a Escritura diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça, enquanto servia ao Senhor, servindo ao seu povo. A ponto de João poder falar algo que eu acho de um carinho, de expressão maravilhosa do Senhor, que ele podia reclinar a cabeça no seu Redentor. Privilégio. Porém, Cristo, em Atos, ele é assunto aos céus. Mas enquanto ele é assunto aos céus, ele diz: deixarei para vocês outro Consolador. E a ideia aqui de outro Consolador não é qualquer um. Não é um quebra-galho. Estou indo, mas se precisar de alguma coisa, tem fulaninho. A ideia é outro da mesma natureza, e este é o seu Santo Espírito que habita na sua igreja. Deus mora na sua igreja, ele habita em nós, em nosso coração. É ele quem nos habilita ao arrependimento. É ele que nos habilita a esse reajuste de vida. É a presença dele em nós que faz com que a gente possa reagir positivamente. Porque é por ele que somos vivificados. Meus irmãos, essa expressão nos mostra exatamente isso. O Senhor é com o seu povo, e por conta da presença dele no meio do seu povo, é que podemos viver os propósitos de Deus, a vontade de Deus para ser executada. E aplicando a nós, a nossa realidade, é pela presença dele em nosso meio que podemos ser igreja e imitar a Jesus. Não somente naquilo que é externo, naquilo que a gente pode ver, mas nos interesses mais íntimos do nosso coração, amando aquilo que Jesus ama. E vemos então o Senhor despertando essas testemunhas, pegando o remanescente do povo e vendo eles habilitados pela presença do Senhor, na obediência à sua palavra, como diz o versículo 14, eles vieram, começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. O Senhor permitiu que eles vivessem agora a vontade do Senhor nas suas vidas, por meio da sua presença. E assim é conosco. Por meio da presença do Espírito Santo em nós, somos habilitados a imitar a Jesus Cristo, nosso Redentor. Somos habilitados a viver uma vida de santificação, onde primeiramente Ele nos vivifica, e nos vivifica para as boas obras, que nada mais são do que caridade, ou outras coisas, mas na realidade, obediência a Deus.
Ele nos habilita a sermos obedientes ao Senhor e assim termos em nosso coração o valor dado como caro aquilo que Deus considera caro. Meus irmãos, é por isso que nós amamos a igreja. Não porque ela é perfeita, ela é composta de pecadores miseráveis, como eu e você. Por isso, quando colocamos as nossas prioridades na igreja e somos decepcionados por ela, o caminho mais fácil é o da rua, os desigrejados. Quando o Senhor nos chamou à comunhão, à obediência a Ele, à comunidade. Esse tipo de atitude revela muito mais as nossas prioridades equivocadas. Estarmos alheios à palavra do Senhor, à vontade do Senhor, e querermos executar a nossa própria vontade, do que exatamente obediência a Deus. O Senhor nos habilita a responder coerentemente a Ele. Diante dessas verdades, eu gostaria de trazer alguns desafios ao nosso coração. O primeiro é rememorar aos irmãos que Deus expõe os nossos pecados, prioridades no nosso coração. E quando nós somos expostos pela palavra de Deus, cada uma dessas situações, a nossa reação não deve ser se levantar contra a palavra ou o instrumento que Deus utilizou para a palavra chegar até nós, quer seja a pregação do pastor, o conselho de um presbítero, a dica de um irmão na fé. Meu irmão, quando é a palavra que está expondo ao seu coração a sua inconsistência, os seus erros, primeiramente nós devemos ser gratos ao Senhor por essa orientação. Não devemos querer nos vingar ou ir de encontro, mas muito pelo contrário. Quer dar os nossos joelhos em oração, quer dar os nossos corações a se inclinarem ao Senhor, gratos diante de Deus, porque Ele expõe e trata o filho que ama. Quer seja utilizado por um irmão, um líder, um concílio. A nossa atitude diante disso deve ser dar graças ao Senhor. Não podemos, por motivo de orgulho, ou qualquer outro que seja, levantar desculpas, falsas teologias, maquiar com piedade, falsa piedade, o nosso pecado, para que a gente possa ajustar o nosso coração ao nosso Senhor verdadeiramente. A exposição dos nossos erros nos conduz a um caráter mais parecido com Cristo. E essa é a vida que Deus nos chamou a viver, imitar a Jesus. Em segundo lugar, nós percebemos o chamado ao arrependimento. Esse chamado ao arrependimento deve ser encarado por nós também como bênção do Senhor para as nossas vidas. Ao invés dele nos deixar viver pelas nossas próprias paixões e angariar méritos para o inferno, o Senhor nos chama ao arrependimento, nos mostra a situação e nos conduz a um caminho de arrependimento. Ele nos abre a porta do arrependimento, como um pai amoroso que Ele o é. Mesmo nos vendo enrascados em nossos próprios corações, em nossos próprios desejos e vontades, Ele se envolve com a nossa vida, nos lavando, nos purificando e habilitando a andar como Jesus. Além disso, Ele se mostra suficiente para que nada tome do meu coração o olhar fito nele.
Ele trata o nosso coração, nos mostrando ao redor, para que a gente possa se arrepender do nosso pecado e se chegar até Ele, nos chamando, por último, a essa restauração, esse reajuste das prioridades, chegando em terceiro e último lugar, a esse desafio de que somos chamados, meus irmãos, então, a humildade de entendermos que o propósito de nossas vidas descansa em satisfazer a outra pessoa. E essa pessoa não é simplesmente a igreja, ao pastor, ao meu irmão. Não é simplesmente, mas é a Cristo. E sendo fiel a Ele, sim, vivemos essas relações de forma agradável, genuína, boa, amando a Ele enquanto amamos os nossos irmãos. Porque nós amamos aquilo que Ele ama. E nós buscamos agora imitar a Ele, mediante o preenchimento das nossas vidas com o Santo Espírito de Deus, exposto pela palavra e alimentado pela palavra, enquanto vivemos uma vida genuinamente devocional diante do Senhor, diária, constante. Ao termos os nossos corações alinhados à vontade de Deus, em Cristo Jesus, estamos adequando as nossas prioridades ao que é verdadeiramente importante. Meus irmãos, viver a vida conciliar é uma bênção. Viver a vida da igreja é uma bênção. Mas viver isso sem Cristo é passageiro, frívolo, pequeno, errado, mau, e não nos conduz ao caminho, aos passos de Cristo. Por isso, meu irmão, se você tem vivido com prioridades equivocadas em teu coração, se você tem utilizado erradamente das bênçãos do Senhor, se apegando mais às bênçãos do que ao próprio Senhor, coloque o seu coração diante de Deus. Peça para que Ele sonde o seu coração. Caminhe em santificação, enquanto Ele te santifica e tu buscas santificar-se mediante a palavra do Senhor. Faça assim como o salmista nos diz: vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, e guia-me pelas veredas eternas. Em alguns instantes estaremos diante da ceia do Senhor. Marco que o Senhor deixou para as nossas vidas. Memorial daquilo que Ele fez e de que Ele voltará. Ele nos chama nessa mesa a sermos participantes dele, do seu corpo. Que coloquemos, Senhor, meus irmãos, o nosso coração diante do Senhor, para que Ele nos purifique, nos lave, e assim, com a força, o vigor, o alimento espiritual que virá na ceia do Senhor, caminhemos vitoriosos, o caminho da vitória que é de Cristo, que seguimos a sua orientação e os seus passos. Deus direcione os nossos corações a amá-lo prioritariamente. Vamos orar, meus irmãos.